Boa noite, amados irmãos. A meditação da palavra de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, de versículo de 1 ao 14. A parábola da festa das bordas. Jesus tornou a falar-lhes por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bordas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhe: Dizeis aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado. Vinde às bordas. Mas, sem se importarem com aquele convite, foram-se um ao seu campo, outro para seu negócio. Outros lançaram a mão de seus servos e insultaram-nos e os mataram. O rei soube e indignou-se em extremo. Enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Disse depois a seus servos: O festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bordas todos quanto achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quanto acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-lo e viu ali um homem que não trazia as vestes nupcial. Perguntou-lhes: Meu amigo, como entraste aqui sem as vestes nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos seus servos: Amarrai-lhes os pés e as mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta parábola, a parábola significa comparação ou analogia. Então, essa parábola que Jesus conta aqui está falando do reino de Deus. O rei que celebra as bordas do seu filho é Deus, o Pai, o Criador. Então, o reino está pronto. E o rei manda convidar o seu povo, envia seus servos para convidar o seu povo para o grande banquete. E eles não aceitam, porque a promessa era para Abraão e a sua descendência, para os hebreus, para os israelitas, judeus. Então, Jesus vem para ele, o reino do céu está preparado. Então, o grande rei, que é Deus, envia seu filho para nos salvar. Então, envia seus servos. Os servos aqui, que são enviados para convidar esse povo, são os profetas. Deus enviava os profetas e o povo matava, humilhava, judiava, como aconteceu com o profeta Elias, com o profeta Eliseu. Deus enviava os profetas e eles matavam. O profeta Isaías, Ezequiel, Jeremias. Leva o convite ao seu povo e o povo não aceita. E vem abandonar essa graça. Mata os profetas,
Então o rei fica indignado contra aquele povo e lança a mão contra eles. Indignado ao extremo, envia tropa para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade. Muitas vezes Deus permitia que os inimigos o atacassem, o povo hebreu, o povo israelita, e o vencesse, como aconteceu com os egípcios, com os babilônicos, com os assírios, com os romanos, por causa da desobediência do povo. Deus enviava os profetas para convidar o povo para o grande banquete, a núpcia do rei, do seu filho, e eles não o aceitaram. E o rei manda incendiar a cidade, já como aconteceu no ano 70, quando o rei Nabucodonosor, antes de Cristo, invadiu a cidade e levou o povo escravo para a Babilônia. No ano 70, Tito entrou em Jerusalém e destruiu por completo. E então os profetas foram enviados para convidar e o povo não aceitou o reino de Deus. Então Jesus, aqui fala dele, envia outros convidados, seus servos, aqui os apóstolos, vai às encruzilhadas e convida todos para o meu banquete, para o banquete nupcial. Maus e bons enche a sala. Aqui está falando Deus enviando seus apóstolos, a igreja nascente, para os gentios, para convidar os bons e os maus para esse grande banquete. E vejamos aqui uma passagem aqui em Apocalipse, que nos vai relembrar muito bem essa explicação. Apocalipse capítulo 19, de versículo 7 ao 9. Alegramo-nos e exultamos e demos-lhes glória, porque se aproxima a núpcia do Cordeiro, sua esposa está preparada. Foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. E ele me disse então, escreve, felizes os convidados para a ceia da núpcia do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são palavras autênticas de Deus. Então aqui é o convite para todos nós, para o povo daquela época que Jesus estava falando, aos judeus, por parábola, por comparação ou por analogia. Porque o reino de Deus veio primeiro para ele, como Jesus fala quando envia os seus 72 discípulos, e primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, quando ele vinha em 72. Depois ele fala para aquela mulher Finéia, não é lícito dar o pão aos cachorrinhos, tirar o pão da boca do filho e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher responde que também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Primeiro o reino de Deus deveria ser pregado e anunciado ao povo hebreu, ao povo judeu. E eles não aceitaram o seu rei, o seu Messias tão esperado. Então, o banquete está preparado, o reino está preparado, mas os convidados não foram dignos. Uns foram para os seus campos, outros não foram, outros foram cuidar do seu negócio. Aos convites do mundo, a riqueza, os bens materiais, muitos abandonam o reino de Deus para viver uma vida de prazer momentâneo. Uma alegria que não é alegria, é uma euforia. A alegria verdadeira é aquela que brota de dentro, não aquela que vem de fora. Então, o reino está preparado, mas os convidados não estão dignos. Então, Deus manda convidar maus e bons para o grande banquete, que enche aquela sala. E quando o dono da festa chega e encontra um cidadão que está lá sem as núpcias, que todos estavam revestidos, que é o batismo, que é a marca, que é o selo indelével. E ele pergunta, meu amigo, o que está fazendo aqui sem as vestes nupcial? Que aqui fala do linho puríssimo, que são as boas obras dos santos.
O linho puríssimo e resplandecente, pois são linho as boas obras dos santos. E aquele homem não responde coisa alguma. Então ele fala: amarrai e jogai fora. Ali onde haverá choro e ranger de dente. Então, esse jogar fora é onde vai jogar. É o inferno. Vai ser jogado. É lá no inferno onde há choro e ranger de dente. Para aqueles que não aceitam o reino de Deus. Para aqueles que não aceitam o seu chamado. Jesus está chamando. Jesus está convidando. O reino do céu está preparado. A sua igreja, a esposa do Cordeiro. Por isso que diz assim: felizes os convidados para a ceia da núpcia do Cordeiro. Esse grande banquete celeste, esse grande banquete que é o reino de Deus, que está preparado para todo aquele que faz a vontade de Deus, que morre para o mundo do pecado, para viver para Cristo, para Deus. Que cada um possa tomar a sua cruz e seguir, e renunciar a si mesmo, renunciar à mentira, à inveja, ao orgulho, à vaidade, ao pecado, a todos os tipos de ideologia que não leva à santidade. Todos nós batizados participamos da morte e da ressurreição de Cristo pelo batismo. Nascemos para uma nova vida, somos novas criaturas, somos um povo santo, um povo escolhido, um reino de sacerdote comum. Nós, quando batizados, passamos a ser rei, profeta e sacerdote. Somos uma nação consagrada. Então, o reino estava preparado, mas os convidados não foram dignos, não aceitaram. Tanto que buscaram esse reino de Deus, Deus enviou o profeta, enviava o profeta e eles matavam, e eles humilhavam. Por fim, Deus envia seu próprio Filho e convida a todos para esse grande banquete, mas o povo não aceitou, o seu povo. Então, ele manda os seus servos e novamente convidar a todos que encontrais pelas ruas, nas encruzilhadas, e enche a sala, porque os convidados não foram dignos. E por fim, aquele que não quer seguir a palavra de Deus, que não quer buscar esse reino, estava lá. E o dono da festa dizia: meu amigo, o que você está fazendo aqui sem a roupa nupcial? E o cidadão que está em pecado mortal ficou calado, não respondeu palavra alguma. E o grande rei de amarrai, atar-lhes as mãos e os pés e jogai fora. Ali haverá choro e ranger de dente. É o inferno, é condenação. Esse convidado aqui foi condenado, porque não foi convidado para estar lá. Todos que foram convidados receberam a roupa nupcial. Esse linho puríssimo que fala aqui no livro do Apocalipse. Linho puríssimo e resplandecente, revestido de Cristo, incorporado à igreja, una, santa, católica e apostólica. O reino de Deus implantado aqui na terra, em sua igreja, de sua plenitude e na glória celeste. Essa parábola é muito linda. Jesus falava por parábola, porque aquele povo não aceitaram o reino de Deus, a salvação. E enviava os convidados e eles matavam os profetas, né? No fim, envia os apóstolos e eles também procuram matar. E o mataram e não aceitaram. E Deus vem dizer: o festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bordas todos o quanto acharem. Então, está lançado o convite para todos nós. A palavra de Deus vai ser lançada, a rede foi lançada. Basta nós acolher e buscar essa salvação. Ser vestido de Cristo e viver essa palavra e colocar em prática. Que muitos são convidados e poucos são escolhidos. Todos são convidados, mas todos não aceitam. Essa é a grande verdade. No dia de hoje possamos buscar essa graça. Jesus nos dê força, sabedoria e humildade para poder rejeitar o mal e acolher o bem.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.